Bom dia. O nosso convidado do Poder RS neste domingo é o presidente da ADVB Rio Grande do Sul, Carlos Biderman. Carlos, bom dia, prazer te ter aqui. Bom dia, Felipe. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo. O que é poder para ti? Poder, pode definir poder de diversas formas, mas poder eu acho que é o exercício da liderança. Talvez seja a melhor definição que eu encontro nesse momento para poder. E o poder exercido naturalmente pela capacidade, pela inteligência, pela capacidade de influenciar pessoas, pela conversa, pelo diálogo, é o poder exercido de uma forma positiva. O poder exercido mal é aquele onde o cargo é maior que a pessoa. Então, se a pessoa faz o cargo, o poder é exercido naturalmente e esse é o bom poder. Agora, quando o cargo faz a pessoa, aí o poder não está nas mãos adequadas. Atingir o nível de incompetência. Eu nunca sei se a frase é do Philip Kotler, é do Peter Drucker, é de um desses gurus da administração, e até já pesquisei isso no Google, há diferenças aí, mas virou meio um slogan, né? Que, já que você falou em liderança, líderes não formam seguidores, líderes formam novos líderes, né? Essa é uma missão da ADVB, vocês na ADVB estão focados nisso. É verdade, Felipe. Esse é talvez um dos aspectos mais importantes da nossa missão na DVB, nessa área de capacitação. A gente faz eventos, tem prêmio exportação, tem o prêmio Top de Marketing, tem o congresso. Todos eles visam ajudar as pessoas a melhorar a sua capacidade de fazer o que fazem no marketing e nas áreas correlatas. Agora, a área de capacitação não, ela vai direto na fonte, no treinamento de pessoas. Hoje, a área de capacitação da DVB, que é a área mais importante em termos de atração de recursos para a DVB, a sustentabilidade da DVB está em cima da capacitação, nós estamos dando uma elevada no nível, ou seja, nosso objetivo nós estamos já com algumas parcerias com universidades internacionais, em boa discussão, já com proposta, enfim, a gente deve esse ano estar lançando cursos já em parceria com universidades americanas, onde a gente possa trazer aquelas pessoas mais capacitadas do marketing gaúcho para se capacitarem ainda mais, trazendo para elas a possibilidade não de aprender, talvez seja um pouquinho de arrogância, mas discutir as tendências mais modernas nesse tema dentro da DVB com os melhores especialistas mundiais dentro dessas universidades. Isso que a gente fez no Congresso 2014, vamos repetir no Congresso 2015, é trazer grandes personalidades, aqueles caras que pensam o marketing do futuro, para trazer para a realidade gaúcha essa capacidade. Então, isso sim, capacitação, treinamento de pessoas, a DVB como centro de referência na discussão, no estudo e no treinamento de pessoas. A ADVB, que não é uma entidade política, né, mas propôs um pacto político, o Rio Grande do Sim, né, que já está na segunda fase, inclusive. Né? Vocês encontram respaldo no atual momento para tocar o Rio Grande do Sul? Sim, a proposta foi bem interpretada, Carlos? Felipe, sendo muito franco, eu diria que não. Não, a proposta inicialmente, e eu não sou o pai dessa criança, tenho tranquilidade de falar, o lançamento foi extraordinário, a repercussão foi fantástica. Acho que o Rio Grande do Sul, de maneira geral, se sentiu incomodado pela proposta, sentindo a questão dos caranguejos e tal, se sentiu incomodado e percebeu que, poxa, vem cá, por que nós granalizamos tudo nesse estado? Por que a gente não nos unimos para fazer um estado melhor? Eu acho que esse foi o grande recado dado pelo Rio Grande do Sul, fazer coisas, nos unirmos pelo Rio Grande do Sul. Na hora que nós passamos para a segunda etapa de fazer gol, ou seja, bom, tá bom, a campanha está aí, vamos nos unir, então o que nós vamos fazer? Então vamos nos juntar, eu e o Felipe aqui, vamos fazer uma ação legal pelo Rio Grande do Sul. Aí nós tivemos um problema. Aí foi muito difícil de juntar as pessoas, unir esforços, unir recursos, unir pessoas em busca de objetivos claros, tá certo? Vou te dar um exemplo que a gente trabalhou. Grenal com torcida meio a meio ou quase meio a meio, torcida mista. Acabar com esse negócio de 2.000 pessoas no Beira-Rio ou no Beira-Rio ou na Arena. Então, poxa, vamos fazer esse negócio. As resistências foram tantas, as dificuldades foram tantas, e até não vou te dizer que nem a questão de segurança. Os próprios clubes resistiram à ideia, tá certo? Então, poxa, seria um passo extraordinário se a gente pudesse mostrar para o mundo, para o Brasil, talvez exagerando, sirvam nossas façanhas, claro, né? Mas mostrar que nós podemos fazer um Grenal
meio a meio, ou pelo menos como era no passado, pelo menos a metade, vamos dizer assim, vendável do estádio fosse meio a meio. Seria uma demonstração extraordinária. Não prosperou. Então, o que a gente pretende fazer a partir de agora, respondendo a tua questão mais objetivamente, a partir de agora de 2015, é manter o Rio Grande do Sul, sim, mas mantê-lo como uma estratégia de mobilização e conscientização. Vamos continuar nesse aspecto de mobilização e A conscientização. dupla Grenal conseguiu se unir de alguma forma nos projetos de marketing para atrair, ou seja, o Banrisul na camiseta, para atrair alguns patrocínios. GM, era o vice-presidente do Grêmio na época. General Motors, foi a naquele primeira, primeiro foi a momento, primeira. Uhum. naquele primeiro momento, outras coisas. Nessa, quando tem que trazer, porque ninguém compra só o Inter, ninguém compra só o Grêmio, é sempre uma dificuldade, né? Pode fazer um projeto aqui e acolá. Tá, mas em algum momento a dupla Grenal se uniu. Os políticos gaúchos têm mais dificuldade de se unir que a dupla Grenal para tocar um projeto como esse, porque precisa do lado político, precisa de um acerto político. Tem. A divisão política do Rio Grande do Sul, ela é clara, é evidente, e está aí expressa no momento, quando, vamos dizer assim, há uma crise financeira no Estado dramática, como nunca houve na história desse Estado. Nós estamos falando com conhecimento de causa, até pelo trabalho que se fez agora recentemente, mas o ponto é o seguinte, tu já vê a discussão. Não é verdade, os números não são esses, mas os números são públicos. Os números são da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu só explicar que trabalho foi esse feito recentemente para as pessoas, mas a DVB fez um trabalho, não. Aí é o outro lado, é o lado profissional do Carlos Biedman, a PricewaterhouseCoopers fez um levantamento e se chegou a uma conclusão de o déficit do Rio Grande do Sul é de 7 bilhões de reais esse ano. O governo até trabalha com déficit de 5. Né? O governo passado disse que o déficit é de 1, mas não há um consenso. E vocês trabalharam tecnicamente no assunto. Eu diria até que menos, né, Felipe? Eu até nem poderia falar sobre esse trabalho, isso é um trabalho que é do governo do Estado, eles, enfim, mas o que se fez foi fundamentalmente analisar dados públicos. Dados são publicados pela Secretaria da Fazenda, então os números estão lá. Se o telespectador, o Felipe ou o Carlos, entrar no site do governo do Estado, vai olhar os números que estão lá e vai fazer o seu Não há nenhum julgamento relatório nacional. secreto que vocês tiveram? Não, de jeito nenhum, são todos dados públicos. Então, mas o importante é que é claro, é evidente que a situação financeira do Estado é o que está. E a gente já nota nas discussões que o pessoal que deixou o governo recentemente nega números que foram feitos por eles mesmos, tá certo? Então, está aí um exemplo de como é difícil a união política pelo Estado. Eu acho que esse é um momento, entrando nesse tema, de uma oportunidade gigantesca do Estado se unir, e a gente tem visto as pessoas se manifestar. Acho que não é só os políticos, eu acho que o poder judiciário, o poder executivo, enfim, toda a sociedade tem que se unir para aceitar a situação que o Estado está e vamos recuperar esse Estado. À medida que a gente discute, e tem gente que discute até a questão de que o Estado deve gastar mais do que arrecada. Poxa, se nós aceitarmos isso como verdade, nós vamos aceitar que o Estado tem que viver permanentemente quebrado. Então, acho que alguém, espero que seja esse governo, que faça essa recuperação do Estado para que a gente possa voltar a ter um equilíbrio que nos dê capacidade de investimento, que nos dê capacidade de sustentabilidade. Você chegou a fazer propostas de recuperação do Estado, onde o Estado deve investir, onde o Estado deve observar a sua participação, ampliar a sua participação? Não tem mágica nisso, né, Felipe? Eu acho que tudo começa pela estruturação financeira do Estado. Acho que a grande missão do Estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, é ter equilíbrio financeiro. Se conseguir isso, aí dá para pensar em projetos. Agora, as receitas estão aí, não tem mágica, né? Acho que a questão de infraestrutura, onde o Rio Grande do Sul perdeu tanto nesse passado recente, pouca coisa se fez em termos de infraestrutura, logística do Estado é um caos e o Estado perde dramaticamente com isso, está nas concessões e nas PPPs. Quer dizer, hoje existe recurso no mundo e no Brasil para fazer isso. Agora é uma questão ideológica, né? Vamos aceitar concessões, vamos fazer PPPs. Se vencida a questão ideológica, a solução é clara, o Estado não precisa investir. Pelo contrário, pode até arrecadar recursos com as licenças, enfim, com alguma remuneração recorrente sobre isso. Então, a receita é conhecida, resta saber se há vontade política para a aplicação da receita. O agronegócio ainda está muito presente no Rio Grande do Sul, os números do agronegócio ainda são muito importantes para a economia do Estado. O agronegócio vai bem e o Estado vai bem como um todo, cresce até mais, né, que o Brasil. Mas quais são outros setores onde é que o Rio Grande do Sul poderia apostar? Né? Onde é que você acha que... Olha, Felipe, o Rio Grande do Sul não está percebendo isso. A gente tem agora aí as tecnos, né, das universidades, né, que são um impulso real, né, ainda não representam, talvez, efetivamente, não estão presentes no percentual do
da arrecadação do Estado, mas é o futuro, já está atento para isso. Onde mais? Felipe, eu diria que, claro que as questões de tecnologia, pela característica do Rio Grande do Sul, pela questão de logística, todos esses aspectos, facilita muito. Então, os polos, especialmente os 4 grandes polos das universidades, são importantes e nós trabalhamos até na Federação no passado no sentido de unir os 4 polos, Unicinos, URGS, Fevale e PUC, no sentido de que elas tinham pelo menos uma agenda comum para evitar disputa e concorrência Mais uma entre vez a elas. granalização. Exatamente. Então a gente trabalhou nisso. Não avançou o projeto por outras razões, chegamos a conversar com o governo Tarso nesse aspecto também. Não avançou por outras razões, talvez até por falta de insistência nossa para que isso acontecesse, mas o espaço continua aberto para que isso aconteça. Mas eu diria que a nossa grande qualidade do Rio Grande do Sul está na diversidade. Quer dizer, o Estado tem capacidade de investir em uma série de setores. Quase todos os setores da economia estão representados de uma forma ou de outra no Rio Grande do Sul. Isso reflete o que? A capacidade empreendedora do gaúcho. Quer dizer, o Brasil produtivo, o Brasil rico, foi colonizado por gaúchos. Nós não conseguimos reter essas pessoas, essa capacidade aqui, mas continua se formando permanentemente gente nesse aspecto. O Junior Achievement, passaram pelo Junior Achievement 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul, quer dizer, 10% da população gaúcha passou rigorosamente pelo Junior Achievement. Isso mostra o interesse do gaúcho em empreender, em criar coisas novas, em criar empresas. Então, acho que preservar, mobilizar, motivar para que o gaúcho seja empreendedor, faça coisas, realize negócios, eu acho que esse é o grande desafio. Eu teria muita dificuldade de destacar um setor ou outro. Claro que a preservação do agronegócio e da agroindústria, especialmente, é fundamental, porque essa é a essência da economia gaúcha e vai continuar sendo. E que bom que seja. Agora, o Rio Grande do Sul tem um polo de autopeças importante, tem a maior indústria de ônibus, talvez, do mundo, que é a Marco Polo. A GM criou um polo importante ali, o Polo Metal Mecânico de Caxias. A indústria naval, acho que isso é um mérito recente, cresceu muito lá na área de Rio Grande, Pelotas, e o polo petroquímico, que enfim está estabilizado, funcionando com qualidade. Então tem uma série de aspectos nesse sentido. E eu acho, de novo, voltando ao trabalho que a gente fez na Federação um tempo atrás, que Porto Alegre não tem vocação industrial, muito menos agrícola. Porto Alegre tem uma vocação de prestação de serviço. E nós podemos, eu acho que isso é Rio Grande do Sul, né? Nós podemos nos mobilizar para que Porto Alegre seja uma cidade de excelência em serviços. Nós criamos, dentro da Federação, o Porto Alegre Healthcare Cluster, na época, né, que é a união dos 4 grandes hospitais no sentido de atração do turismo médico. Vai bem, mas não está ainda como poderia estar. Então, como essa iniciativa de atração de pessoas para serem tratadas nos seus problemas de saúde em Porto Alegre, pela qualidade dos nossos hospitais, nós temos que divulgar isso. E assim como a experiência, tem muitas outras, para que a gente possa efetivamente ter Porto Alegre como uma cidade importante na prestação de serviço. E a atração do turismo, né? Poxa, a gente não valoriza as nossas coisas. Eu fico muito triste, muito chateado quando eu vejo as pessoas falar mal do nosso litoral. E o nosso litoral tem qualidades extraordinárias, tanto que as pessoas estão lá reclamando, mas estão lá. Então, poxa, vamos valorizar as nossas coisas, né, Felipe? Bom, deixa eu ir para o segundo bloco conversando com ele, mais ou menos sobre o mesmo assunto, só que em nível nacional, porque afinal de contas nós temos aí uma situação, né, semelhante. Há uma crise hoje em nível nacional, os números não são bons, é presidente da Associação de Dirigentes de Vendas do Brasil, tem que vender mais, mas como vender mais numa economia tão recessiva? A gente fala sobre isso no segundo bloco do Poder RS. Poder RS volta nesta manhã de domingo conversando com o presidente da ADVB Rio Grande do Sul, Carlos Biderman. No bloco anterior a gente falou um pouco sobre a crise, como ela afeta o Rio Grande do Sul, mas há uma crise brasileira, né? Há uma situação de recessão, medidas duras que estão sendo adotadas pelo ministro Joaquim Levy, pela equipe econômica, em um governo onde Dilma dizia que não ia adotar essas medidas e acabou tendo que adotar. Qual é o espectro que vocês trabalham, qual é a previsão de vocês desse ano, quais os números que o senhor está trabalhando? Felipe, acho que a questão nacional é complexa, né? Talvez mais complexa que a gaúcha, não na questão financeira, mas pela dificuldade de entendimento de propósito, né? À medida que houve um discurso eleitoral e uma prática completamente diferente posterior, resta saber até que ponto há uma crença efetiva de que essa prática pós-eleitoral
vai se refletir em ações concretas e vão permitir, falando bom português, que o presidente vai deixar os caras trabalharem e fazerem o que tem que fazer, o tema de casa. Aparentemente, o início é razoável, fora roubos aqui ou ali, mas o início é razoável, com uma sinalização positiva de medidas um pouco mais duras, no sentido de resgatar a capacidade do Estado, da União, da Federação, de ter capacidade de investimento, de gerar, enfim, os recursos necessários. Quando se fala de aumento de imposto, sempre se reage, mas já houve alguma coisa, aumentaram o CID e tal, a questão da gasolina, que vinha com preço deprimido. Então, essas coisas, aumento de energia, que é natural que a energia vinha com preço reprimido. Então, tudo aquilo que se dizia que não se faria, veio a se fazer. E o resultado ainda é muito cedo para avaliar. Eu diria que a palavra do momento é cautela, né? As empresas, de uma maneira geral, estão cautelosas. Eu acho que muito poucas estão investindo, algumas estão, enfim, resgatando, claro, que o seu dia a dia, enfim, arrumando as suas casas, mas tem um elemento perigoso que tende a acontecer, que é uma tendência de demissões que possa haver por essa incerteza. Tá a grande bandeira do governo, se há uma grande bandeira nesse momento em termos de economia, é o emprego. Né? Estamos no pleno emprego, 4% de taxa, é uma taxa muito baixa para um país como o Brasil. Né? Esse é o grande risco nesse momento, então, da gente entrar, além de uma situação de crescimento muito baixo, abaixo de 1% mais uma vez, né, do país, né? A gente ter demissões. O crescimento baixo, menor que a taxa de crescimento demográfico, indica crescimento negativo, está certo? Na essência. E, claro, que há uma tendência de demissões. O setor automobilístico está passando por uma dificuldade grande. Agora, com o término do desconto do IPI, a volta do IPI aos padrões normais a partir de janeiro, já indica uma retração no consumo. Logo depois da indústria automobilística vem a indústria de linha dura. Né? Varejo, aparentemente, ainda está indo bem. Parece, as informações que se tem, que janeiro foi um mês ainda bem razoável para o varejo. A tendência é que isso não aconteça. Então, caindo no mercado de trabalho, caindo nas demissões, eu acho que aí nós temos um elemento de risco sério. Tá? E eu acho que tem outro elemento que é perigosíssimo para esse Brasil de curto prazo, que é a questão da água em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Se efetivamente houver o racionamento, se São Pedro, nós dependemos de São Pedro, né? Se São Pedro não ajudar e houver o racionamento da água, como está se falando, 5 dias de racionamento por 2 de água, a tendência de haver uma revolta popular existe. E aí as questões econômicas vão passar a segundo plano, a gente vai ter uma crise institucional no país de consequências absolutamente imprevisíveis. Eu tenho toda semana São Paulo, a gente percebe a dificuldade que está sendo conviver São Paulo. Fui correr no Ibirapuera, não tinha água no bebedor. Poxa. Então, essas coisas, no quarto do hotel tinha 2 garrafas d'água de 1,5 litro lá. Quando entrei no quarto, poxa, será que eu vou tomar banho de garrafinha d'água? Começa a se pensar. Não foi o caso, mas eu acho que já tinha uma certa previsão para que isso viesse a acontecer. Então, acho que essa questão da água, talvez a gente fora do eixo Rio-São Paulo, não estamos sofrendo com isso, ainda não tem a dimensão exata do que pode acontecer. E para nós, fora do eixo Rio-São Paulo, a consequência de falta de luz, de carência de energia, é iminente a partir do momento que não houver água suficiente. Então, acho que nós estamos aí diante de um risco que é maior que o econômico, um risco político institucional, por uma situação gravíssima de... E não vamos dizer que é culpa de São Pedro, a gente brinca, mas isso obviamente que é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento de um lado, e aí dentro dessa falta de planejamento, dentro dessa crise que pega e afeta as 2 principais populações do país, Rio e São Paulo, né? Os 2 tambores, os maiores tambores do país, inclusive em termos de opinião pública. A gente começa no Congresso, CPI de Petrobras, retomando, quer dizer, tem uma situação política bastante complicada nesse ano que vai afetar a economia. Com certeza. Eu acho que a gente tem, Felipe, uma oportunidade, todo momento de crise é oportunidade, né? Tem uma oportunidade de arrumar esse país no aspecto, vamos dizer assim, das relações éticas da sociedade com ela mesma, extraordinário. Esse evento Petrobras, obviamente que eu não posso falar sobre isso, a Petrobras é cliente da PwC, antes que ele pergunte. Deixa eu fazer isso, porque alguém pode dizer assim, mas vem cá, o Felipe não vai falar em crise de Petrobras com o homem. É que é o seguinte, Pricewaterhouse é a empresa que audita a Petrobras. Nesse momento, o homem está impedido de fazer qualquer... Eu teria várias perguntas, mas ele teria que eu não posso responder, é isso? É verdade, não dá para falar sobre isso, obviamente que é cliente, e eu só faria especulação, até porque eu não sei as coisas que estão acontecendo lá dentro. Mas eu acho que nós temos aí uma oportunidade, Felipe,
amigos, extraordinária de arrumar as questões éticas nesse país. Eu acho que o custo que está se pagando por esse evento grave que está aí registrado nos jornais todos os dias, nos leva a uma oportunidade de mudar as coisas nesse país. Permita discordar, porque é o seguinte, eu também acredito nisso, porque eu acho que agora a gente chegou no fundo do poço mesmo. Mas há 20 anos eu imaginei que a gente tinha chegado no fundo do poço na crise do Collor. Depois, o governo Fernando Henrique Cardoso tem várias situações de denúncias dentro do governo. Aí vem a crise do mensalão que pega a cúpula do governo. Chefe da Casa Civil vai parar na cadeia. Né? A gente imagina, bom, agora sim, é o fundo do poço. A gente vê que o poço teve mais fundo ainda, porque o Petrolão são bilhões de reais e muita gente, a gente não sabe nem quem está envolvido ainda, porque o Ministério Público ainda não fez as denúncias políticas no caso, né? Mas eu acho, Felipe, que, não sei se é fundo do poço ou não, não importa, tá? Mas a oportunidade que se tem, porque nós vivemos hoje, nós não vivíamos isso no Collor, no mensalão já sim, nós vivemos um grande Big Brother global, certo? Hoje, para as pessoas fazerem qualquer coisa que seja às escondidas, às escuras, ficou muito mais difícil, não é impossível, muito mais difícil. A movimentação de recursos hoje é administrada, quer dizer, qualquer um sabe, hoje qualquer um não sabe, mas as autoridades monetárias têm condição de rastrear isso, e a Polícia Federal rastreia isso com muita facilidade. Então, ficou muito difícil de... Eu conversei no rádio com o procurador coordenador da Força Tarefa, Douglas Fischer, é gaúcho, né? E ele me falava do trabalho que foi absolutamente rápido o trabalho quando eles acionaram as procuradorias da Holanda, Estados Unidos, diferentes outros países, para rastrear o dinheiro. A gente estava dizendo assim, olha, Felipe, há uma colaboração internacional hoje no sentido da ética. Ninguém quer ficar com essas contas assim, olha, o seu João, o Pedro, Dona Maria, tem aqui dinheiro mal havido no nosso país. E por isso até já foi repatriado muito e eles estão na expectativa de repatriar mais. Né? Eu acho que a grande dificuldade que tem ainda é o judiciário, e respeitosamente, não é uma crítica, mas para preservar, enfim, o sigilo, as questões, enfim, quer dizer, não é qualquer um que vai lá, chega lá e grampear um telefone ou acionar um banco para pedir uma informação, mas a Polícia Federal pode fazer isso com as autorizações legais, que muitas vezes demoram um pouco, corretamente, não é uma crítica, para que ela tenha acesso. Mas a gente sabe que esse monitoramento ele acontece onde eles quiserem, quer dizer, hoje há um Google global, se botar lá Felipe Vieira, no Google os caras sabem, enfim, o que o Felipe está fazendo e como é que ele está movimentando as coisas dele. Então, eu acho que isso, o medo, o receio, quando há punibilidade, se houver punibilidade, aí tu tem razão, havendo punibilidade, e começou a haver no Brasil punibilidade, e havendo o risco grande do cara ser pego, eu acho que aí nós temos a oportunidade efetiva, diferente do passado, de mudar as coisas nesse país. Agora, essa questão da crise ética, da relação da sociedade com o poder público, não importa quem seja o corruptor nem o corrupto nos processos, não importa, que são sempre dois agentes no mínimo envolvidos. À medida que eles tiverem esse receio, o receio for grande deles serem pegos, as coisas podem mudar. E aí vai mudar essa relação institucional. Vamos lá, então aqui tem uma mensagem de esperança, dá para transformar o limão em limonada? Eu acho que dá, Felipe, eu acho que dá, quero crer que dê. E como brasileiro, gostaria de ver um outro país ainda em vida. Mesmo que a gente não fale especificamente sobre Petrobras, mas vamos lá, a situação dá para se ter dito o seguinte, olha, nós não vamos colocar nossa assinatura nessa auditoria aqui, porque está cheia de problemas e não vamos pegar e colocar a nossa credibilidade em jogo. Isso, o senhor imagina que vai se dar em outras empresas que auditem outras, sejam empresas privadas, empresas públicas, mas nós vamos ter isso, vão ficar mais presentes, porque na crise de 2008, só para deixar claro que o meu pensamento aqui, houve uma crítica, não é o caso de vocês, não as empresas de autoria, mas aquelas empresas que mediam riscos. Não mediram os riscos de forma diferente, deu essa crise toda. Lembro disso, dos derivativos. Derivativos, deu esse rolo todo. Bom, vocês, auditores, você imagina assim, vai ter mais gente, a Price em outros momentos, e vão ter outras concorrentes, vão dizer, nós não vamos colocar mais, não vamos referendar mais esse balanço aqui. Isso de uma certa forma acontece muito sem que seja público, tá? Porque, vamos dizer assim, o processo de aceitação de clientes hoje, ele é muito rigoroso, quer dizer, nas grandes empresas de auditoria, eu não vou particularizar isso, tá? Mas antes de aceitar um cliente de auditoria,
as investigações que se fazem em relação a correções, em relação aos atos daquela empresa, em relação à atuação daquelas pessoas dentro do Big Brother global que se vive, é muito rigorosa e o índice de rejeição de clientes é muito grande. Então, antes de aceitar auditar, para depois dizer que não posso auditar, o processo de aceitação já é muito rigoroso e muito formal. Então, o não assinar um parecer, ele já acontece antes ao não aceitar o cliente. Então, isso tem sido com muita frequência, isso tem acontecido cada vez mais, pelas informações que se tem, que não se tinha no passado. Mas eu acho que sim, tem uma tendência de, à medida que houver qualquer incerteza em relação aos negócios de uma companhia, tiver dúvida em relação à situação dela, eu acho que a tendência é que haja uma incidência maior de situações onde a empresa de auditoria se negue a assinar. Eu já tive casos assim no passado e que não foram públicos, não foram públicos, até que se esclareça. Esse, como está todo mundo de claro, olho, lógico. E que, enfim, outra enquanto as coisas não são esclarecidas, não há condição de emitir parecer, tem que aguardar. Vamos voltar para a DVB para fechar. Quais são as metas da DVB em 2015 para fechar, porque a gente está estourando o tempo do programa. O que vocês concentram esse ano e o que vem por aí? Eu falei um pouco disso no início. Eu acho que talvez a grande missão seja essa área de capacitação, onde a gente possa trazer para um patamar mais elevado essa questão de treinamento de pessoas, podendo dar à sociedade gaúcha essa capacidade de discussão, aprendizado sobre o que tem de mais moderno a nível global. Adiantando um pouco esse tema, eu acho que tem uma tendência, tem uma tendência global de mudar o marketing para branding. Então, algumas pessoas, algumas empresas já perceberam isso e estão mudando as suas estratégias de marketing para um conceito muito maior que branding, que não é marca, tá? É branding num conceito muito ampliado, tá? Então, algumas empresas americanas já não têm mais departamento de marketing, departamento de branding. Então, a DVB quer trazer essa discussão aqui para o Rio Grande do Sul e dentro do Congresso, do Top de Marketing, Prêmio Exportação, ampliar essa discussão para a sociedade como um todo, não só para aquelas pessoas que estão, vamos dizer, se capacitando, mas provocar essa discussão. Então, a DVB está levantando ainda essa bandeira, está começando a içar essa bandeira do branding aqui no Rio Grande do Sul, para que a gente possa, enfim, ser o agente dessa discussão. Não queremos ser promotores, mas queremos ser o agente de provocação de discussão. Carlos Biderman, obrigado ao senhor aí. Eu agradeço, Felipe. Um bom muito obrigado. De descanso. Obrigado, igualmente. Conversamos com Carlos Biderman, presidente da DVB e também da PricewaterhouseCoopers no Rio Grande do Sul e no Brasil. E sobre isso, é claro que o assunto teve aí que ter seus devidos cuidados. Né? Obrigado pela sua sintonia, um bom domingo a todos. A gente volta a se encontrar no próximo domingo aqui na Record. Tchau.